Amigos da Editora Atualizar, de volta com a Constituição da República, de volta para iniciarmos um ponto importantíssimo da nossa Constituição, que serve de referência não apenas para o direito constitucional. Para falar a verdade, isso aqui é mais direito administrativo do que direito constitucional. Afinal de contas, daremos início ao estudo da administração pública na Constituição da República, na Constituição Federal de 1988. Vamos tratar do artigo 37 até o artigo 41 da Constituição, tá? E quando eu falo que isso é muito importante para o direito administrativo, não é brincadeira. Afinal de contas, é como se fosse o início do direito administrativo. Todo mundo que vai estudar direito administrativo aí, tem que se preocupar não apenas com as questões teóricas, as fontes, os conceitos, aquilo que a doutrina do direito administrativo traz para a gente, mas tem que se preocupar, sobretudo, em um estudo inicial do direito administrativo, em percorrer os artigos 37 a 41 da Constituição, ou seja, vocês podem encontrar uma questão tanto nas provas de direito constitucional, referente a estes dispositivos constitucionais, quanto uma questão, melhor dizendo, de direito administrativo. Então foi por isso que eu coloquei aqui, direito constitucional / direito administrativo. Falei de estudar a administração pública na Constituição Federal, eu preciso ter essa consciência. Tanto posso percorrer, tanto posso encontrar, melhor dizendo, uma questão de direito constitucional sobre o assunto, como também uma questão de direito administrativo, tá? Então é por isso que a aula é uma aula ambígua, vamos dizer assim, Serve tanto para o constitucional quanto para o direito administrativo. E naturalmente, quando eu falo aí do artigo 37, o artigo 37 não à toa, não, por menos aí, é um dos pontos mais importantes, uma das questões mais recorrentes, seja em um concurso público, seja na sua prova de faculdade, seja no exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Todo mundo que quer trabalhar na administração pública tem que saber de cor e salteado aí, os princípios que regem a administração pública e principalmente os princípios que encontram-se, explícitos no texto constitucional. Porque quando a gente fala de princípios do direito administrativo, de princípios da administração pública, eu tenho inúmeros princípios que devem ser observados pela administração pública em sua atuação, na atividade administrativa, em sua atuação como um todo. Mas a Constituição explicitamente colocou alguns princípios a serem observados. E onde eu encontro esses chamados princípios explícitos da administração pública no texto da Constituição? No importantíssimo artigo 37. Então, 1, 2, 3, 4 asteriscos aí no artigo 37 da sua Constituição, setinha, caneta marca-texto, não deixe de lembrar do famoso LIMP. Quais são os princípios da administração pública que estão explícitos no texto da Constituição? LIMP, E por que eu falo LIMP? Por conta do próprio texto, do caput do artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, Macetinho clássico, todo mundo sabe disso, todo mundo sabe quais são os princípios explícitos da administração pública, Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Macetinho clássico, Utilizado por todos os professores, por todos os estudantes. LIMP. O LIMP da administração pública, O princípio da legalidade, o princípio da impessoalidade, princípio da moralidade, princípio da publicidade, princípio da eficiência, tá? Então, naquela questão mais básica, segundo a Constituição da República, são princípios da administração pública, exceto. Aí o examinador vai colocar um princípio que não está explícito na Constituição. Às vezes, gente, é até um princípio, tá, do direito administrativo, mas um princípio implícito, um princípio que não está expresso,
formalmente no artigo 37 da Constituição. Então, muita atenção também com o enunciado, tá? Tem gente que erra essa questão básica por simplesmente não prestar atenção no enunciado da questão. Então, quando o examinador colocar assim, ó, de acordo com o texto da Constituição de 88, conforme previsto na Constituição da República, conforme previsto na Constituição Federal, são princípios da administração pública. Opa, eu tenho que lembrar do LIMP, tá? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, tá? E aí, provavelmente, uma alternativa lá vai ser um princípio da administração pública, mas que não está expresso, tá? Por isso que eu coloco aqui, ó, princípios explícitos na CF 88, eu tenho justamente o LIMP. Agora, naturalmente, existem princípios implícitos. Vamos estudá-los? Sim, tá? Só que didaticamente, o que eu vou fazer no nosso curso aqui, ó? Primeiro, nós vamos percorrer cada um dos princípios explícitos, tá? E aí, posteriormente, eu vou falar dos demais princípios que regem a administração pública e, claro, né, tendo em vista aí os principais doutrinadores no âmbito do direito administrativo, Celso Antônio Bandeira de Mello, Maria Silva Zanella de Pietro, né, Eli Lopes Meireles e tanto outros, né, grandes autores, grandes administrativistas brasileiros, tá? Inclusive, já tive a oportunidade de estar em contato com alguns deles, né? Lembro uma oportunidade que eu tive a honra de presidir uma mesa, né, em que o principal palestrante no congresso que a gente organizava era nada mais, nada menos do que Celso Antônio Bandeira de Mello, tá? Um dos principais administrativistas, um dos principais professores de direito administrativo do Brasil. Quem puder, ó, o livro dele tem uma leitura um pouco mais complexa, é um livro, né, grande, grosso, caro, mas vale muito a pena, tá? É um excelente professor. Outro livro que eu indico, tá? José Santos Carvalho Filho, excelente obra de direito administrativo também. Maria Silvia Zanella de Pietro, também excelente obra. Professor, e o material da editora Atualizar? Estou produzindo, estou até com algumas páginas aqui já, né? Da apostila que eu e o professor Eduardo Tanaka, nós estamos organizando em termos aí de direito administrativo. Teremos também alguns pontos elaborados pelo professor Roosevelt Ferraz, tá? Mas enfim, a gente está produzindo material e naturalmente toda a aula que a gente está ministrando aqui, ó, ela tá virando, né, páginas, tá? De uma apostila, páginas, né, de um material de direito administrativo, colocando ali tudo que você precisa saber sobre o direito administrativo, tá? Mas, ó, peço a vocês aí um pouquinho mais de paciência. Eu sei que eu já coloquei aí que a gente iria publicar esse material o quanto antes, mas a quantidade de aula para gravar, a quantidade de aulas para produzir aqui na editora, né, tendo em vista aí os diversos concursos em andamento, está impedindo essa publicação dela acontecer de uma forma mais ágil, né, mais rápida para todos vocês. Mas em breve aí, né, no site da editora, www.editoratualizar.com.br, vocês irão encontrar todo o material necessário do direito administrativo, escrito, né, colocado aqui pelos professores que fazem parte do nosso projeto, pelos professores, né, que gratuitamente disponibilizam o conhecimento através da Editora Atualizar, através da rede Clube do Concurso Atualizar, né, o canal principal Editora Atualizar, mas vocês já perceberam aí, né, diversos outros canais específicos para cada professor, específicos para concursos públicos que formam a nossa rede. O objetivo é difundir, distribuir a maior quantidade e qualidade de conhecimento possível para que você se prepare gratuitamente para qualquer prova, para qualquer concurso público no Brasil, tá? Então, ó, eu vou terminar a nossa aula por aqui, é só uma aula introdutória para vocês lembrarem quais são os princípios que regem a administração pública e os princípios explícitos, o clássico LIMP do artigo 37, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, tá? No nosso próximo encontro, a gente volta falando, ó, de um princípio importantíssimo, né? O princípio da legalidade. Vivemos em um Estado de direito, em um Estado democrático de direito, e em qualquer Estado de direito eu vou encontrar o princípio da legalidade, que, como muitos já sabem, uma coisa é a interpretação do princípio da legalidade para os particulares,
Para o privado, artigo 5º, inciso 2º. Lembrem-se lá da música do Bruno e Marrone, do Dormir na Praça, aquele macetinho que eu já expliquei para vocês lá no artigo 5º, inciso 2º, né? Uma coisa é a interpretação para o privado, outra coisa é a interpretação para a administração pública. Mas isso é assunto para o nosso próximo vídeo, nossa próxima aula de Direito Constitucional / Direito Administrativo, tá? Obrigado e até lá.